Patrícia, obrigado pela presença. A gente está no nosso 6º bate-papo sobre a pandemia, que está tentando tratar de diferentes formas a situação que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Não existe só uma forma de tratar, né, esse assunto, a gente quer tratar das formas variadas possíveis. Então, primeiro de tudo, agradecer, Patrícia. Obrigado, tá, por estar aqui conversando com a gente. É um prazer e eu acho que tem tanta diversidade de assuntos, e temas e de pautas, né? E sempre vai ter tema para falar da pandemia. Essa loucura, um momento tão especial que a gente está passando, especial que eu falo que é um momento de reflexão, né? E é muito importante a gente estar utilizando os meios para a gente estar expressando, porque muitas informações, muitos fake news, infelizmente, as pessoas estão sem um direcionamento, e aí quando a gente tem pessoas como você, militante, sério, que está na causa, né, durante todo o tempo, acho que essa reflexão é muito importante de trazer para esse espaço. Então, eu que agradeço o convite. Obrigado, Patrícia. Patrícia, você é a conselheira tutelar mais votada da história do Brasil. Só que, o que faz uma conselheira tutelar? Esse que era o problema. Eu vou, porque essa questão de mais votada do Brasil foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque, na verdade, quando eu lancei minha candidatura, eu não queria, eu não esperava me candidatar. Eu não esperava ser eleita, né? Me candidatar, sim, mas eu não esperava ser eleita. Então, é muito interessante quando fala assim, o que a conselheira faz? Foram um dos motivos para eu me candidatar. Né? Eu tenho uma história de ativismo desde os meus 16 anos, comecei na minha adolescência com alguns grupos, bom, enfim, a igreja, você pega as crianças menores, e depois de 30 anos eu vi o aparelhamento do conselho, e eu fiz parte da marcha do ECA em Brasília, então eu vi esse desmoronamento e perguntava, caramba, 30 anos de ECA e as pessoas não sabem o que o conselheiro faz ainda. E aí eu entrei nessa e lógico, sabendo o que o conselheiro faz, com certeza, na minha bandeira, mas para trazer essa informação para esse pessoal. E na época eu estava trabalhando, eu já estava com outras frentes, eu falei, eu vou fazer esse movimento para despertar, porque a gente tinha um índice muito pequeno de participação social, a sociedade não sabia que tinha direito a esse voto, nem sabia, né, que poderia votar, e aí eu falei, não, vamos lá, e só que eu me surpreendi, né, porque nós mais que dobramos o número de eleitores, na minha área aqui, nós passamos de 2 mil eleitores para quase 10 mil, tipo assim. Sua área é... Zona Sul. A Rocinha foram 600 votos na última eleição. Essa última eleição foi bem maior o número, agora eu não lembro bem. Mas, assim, a gente fez um trabalho muito legal e pela característica dos conselheiros. Então, assim, não foi só eu que entrei, né? Entraram conselheiros maravilhosos, né? Pessoas novas, pessoas de garra. Então, assim, eu sou muito feliz pela turma que entrou e pegou essa pauta, né? E o conselheiro ele vem para um órgão de proteção. Ele, na verdade, ele tem um poder excepcional, que é o poder de fiscalização das organizações, seja elas sociais, familiares, governamentais, não governamentais, em prol da criança e do adolescente, né? E como criança, ela não é evidenciada, eu costumo falar que aqui no Brasil, a criança ela é evidenciada quando ela se torna infrator, principalmente a criança pobre, né?
A gente não se liga muito nas políticas para as crianças aqui. Porque a criança não vota, a criança não dá um retorno imediato, né? É um custo muito grande. Então, é mais fácil a gente reduzir a menoridade penal, é mais fácil a gente reduzir a idade que pode se trabalhar do que realmente a gente estender essa idade, essa fase tão legal que é a fase da criança e da adolescência para a juventude, que aí realmente é onde que a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Então, nunca foi pauta. E no meu caso, e aí a bandeira que eu defendo muito, que eu defendia e defendo ainda, de população de rua, então eu vejo isso claramente. Eu vejo a criança lá, a mãe está lá, a mãe já foi criança, teve a criança está lá, a criança cresce, e as pessoas só vão olhar quando ela pegar o teu celular, sabe? Então, assim, é muito cruel. Um dos piores lugares para ensinar ser criança é o Brasil. Com o nível de tecnologia dele, a gente passa, a gente pula, sabe? Com a criança dormindo na calçada. E coisas que aí não dá para imaginar, sabe? Aqui do nosso lado mesmo, Argentina, a gente tem outros países aqui ao lado que a infância não é tratada com tanto descaso. Talvez pela nossa origem racial mesmo, né? Pela questão do racismo estrutural dessas crianças, na maioria, a gente sabe como que elas se classificam, a raça, a cor que elas têm, e então a gente sabe que essa criança vai ser invisibilizada, né? E aí a gente vai falar dessa criança quando essa criança, não essa criança, que a criança não comete ato infracional, mas quando esse adolescente cometeu um ato infracional. Aí a gente vai lá e a gente começa a questionar, mas sempre a gente transformando a vítima como o maior vilão, sabe? Do que ela faz. Então, o Conselho Tutelar é isso, ele vem com essa proteção e ele também vem com o cunho de trabalhar junto com a sociedade, o que também limita muito na concepção popular, na ideia popular, que o conselheiro é aquele cara que vai tirar a criança da mãe. Não, quem faz isso não é gente. Primeiro, quem leva as mazelas da maternidade mal planejada, ou planejada, ou indesejada, ou a estrutura familiar, a estrutura social que não tem, principalmente para o povo empobrecido, não é o conselheiro tutelar, é a sociedade em si, e tem uma justiça que faz isso. E a gente auxilia. E o conselheiro que eu tento fazer o diferencial é estar ombro a ombro com esses movimentos para a gente entender e tentar auxiliar essa sociedade, né? Para despir esse preconceito e para a gente estar participando. Então, hoje a gente tem um conselho muito ativo, hoje a gente está nas escolas, a gente está nas ruas, a gente está nos abrigos, né? Mas muito tempo o conselheiro tutelar também ele ficou dentro do seu ambiente e nele não trocou muito com a sociedade, né? Então, não era interessante, porque é uma posição de muito poder, porque a gente é instituído por esse poder, e não é interessante a gente ter. Nós somos eleitos, nós somos representativos, porque a gente é um cargo eletivo, então a sociedade reconhece a gente, mas que sociedade? Então, antigamente, 10 votavam, era uma ação entre amigos. Hoje a gente tem que disputar com 5 mil votos, com 900 votos do Ninho, 700. Antes tinha conselheiro que entrava com 50, 36 votos, aconteceu a última vez. Então, a gente acaba trazendo isso que, por um lado, é muito bom, que a gente abre essa importância do Conselho Tutelar, mas, por um lado, é uma trincheira que você vai trabalhar e é mais uma que você vai ter que estar na linha de frente e estar trazendo os companheiros juntos. A gente tem que estar aqui nesse espaço falando para a galera estar indo, porque, na verdade, o conselheiro tutelar é pessoa não quista, porque nós ainda somos nós somos ainda para bandidos, né? O nosso presidente falou que tinha que jogar o ECA na latrina, né? Que o ECA só protege bandido, né? Que bandido, você nasce bandido, né?
até concordo em algumas origens de família. Não em geral. E é isso, e o conselheiro tutelar é isso, é trabalhar com a sociedade, levar informação, proteção, orientação, e ser o braço e o apoio dessa criança, dessa família, dessa sociedade, dessa instituição. É a Patrícia, lâmpada. pelo que eu entendi, você está muito inserida, né, assim, não como ativamente, mas você está inserida nos núcleos familiares, você está percebendo o que está acontecendo nas famílias, né? Você já percebia, agora está percebendo mais ainda o que está acontecendo nas famílias. Com o coronavírus, qual que você acha que é o impacto desse isolamento nas famílias? E tem alguma diferença entre família classe média alta e família pobre no Rio de Janeiro? Esse Ah, impacto? muito, muito. Né? Bom, eu, assim, eu tenho percebido que as violações não pararam, o conflito familiar aumentou muito em relação ao que fazer com a criança, o que essa criança significa estar dentro de casa o dia todo, né? Então eu vou começar vou começar pela classe média alta, tá? Tá. Porque como eu estou aqui na Zona Sul, eu consigo atender e perceber e transitar por todas as famílias, né? Tanto as famílias do morro quanto as famílias das coberturas. Então, né? E não é só Começar. morro que precisa de conselho tutelar, né? Não, não. O conselho isso aí é até bom, porque, na verdade, a lei é para todos, né? E a violação, felizmente, a criança, ela também não é respeitada também no outro âmbito, no magíaco, né? No outro ambiente. Ela ainda é vista como um ser que está lá e vai crescer uma planta, vai dar um fruto, sabe? Ela não tem uma participação como cidadão, né? Na fase dela, é lógico, mas ela deveria ter, ela não tem. Também não tem na classe média alta. Então, assim, a gente tem um fator que eu venho percebendo, que é o abandono afetivo, né? O que seria o abandono afetivo? São famílias que dão tudo para esse filho. Normalmente são pais e mães que trabalham muito, viajam muito. Essa criança, esse adolescente é cuidado normalmente pelas babás. As pessoas mais próximas deles são as empregadas domésticas. E essas pessoas trabalham, mas eles têm tudo, e têm os afazeres, e vão para a escola, e fazem cursos, e viajam, e têm amigos, mas o contato mesmo com o adulto, a referência, normalmente, falando de casa, de residência, ela está restrita às babás e às empregadas domésticas. Quando a gente vê o coronavírus chegando, né, nessa velocidade que veio, e atingindo principalmente a classe média alta, que ela começa por ali, e na minha área, né, ela começa pela minha área, Copacabana, Ipanema, são as pessoas que têm mais acesso à viagem, então ela começa por ali. Então, o que a gente percebe? A gente tem a determinação do isolamento, a gente tem a restrição dos trabalhadores, né? Muitos trabalhadores não podem sair por causa da aglomeração, por causa da contaminação, e essas crianças, esses pais, acabam tendo que se reencontrar dentro de casa, né? Então, são crianças que elas têm o luxo, elas têm o espaço, elas têm o quarto, elas têm os brinquedos, elas têm o jardim, o quintal, mas ela não tem essa aproximação com esse pai, com essa mãe. Muitas vezes esse pai e essa mãe não cuidaram desse filho, né? Infelizmente, a gente vê muito isso. E aí eu volto de novo, até pela nossa estrutura, né? De ama de leite, né? Então, a estrutura racial é muito ainda presente. Então, a gente está tendo muito problema com essa questão de entendimento. Então, eu vejo assim, muita angústia desses pais que
não sabem o que fazer, né? Porque tem que estar 24 horas por dia, estão confinados sim. Normalmente, as mães elas estão assumindo mais essa responsa, né? Mais até do que os pais, mas também são mulheres independentes, que tem que ter horário de trabalhar, que tem que ter horário de criar. A maioria são home office, porque são intelectuais, né? São empresárias, são executivas. Então, elas têm que ter esse tempo e não tem ninguém que possa fazer o trabalho da babá. Que, na verdade, a babá faz o trabalho da mãe, ou do pai, ou do responsável, o que for. E aí a gente está percebendo algumas coisas bem ruins, tipo ameaças, violência física, violência psicológica, né? O que é muito ruim, porque a criança está no ambiente da casa normalmente, mesmo que ela não está com o pai e com a mãe, ela está no ambiente. Então, é o ambiente dela que está sendo mexido, o ambiente do cotidiano dela ficar todo dia. Eu não estou falando isso tecnicamente, nem como especialista. Eu estou falando isso é que eu estou vendo, né? Então, as pessoas elas não se entendem, elas não sabem como fazer. Como que eu faço para ele dormir? Sabe? Ele dorme de dia, ele dorme de tarde, ele não come bem. Ah, eu estou com falta de fulana, porque fulana está aqui, agora eu sei o que ela passa, sabe? Eu sei o que minha secretária passa agora, porque é uma criança chata, mal educada, não respeita ninguém. E aí, estoura na violência, né? E estoura no conselho tutelar. E aí, muitas das vezes, a gente trabalha, eu estou trabalhando muito remotamente, então muitas vezes a gente não vai falar aqui, mas algumas vezes a gente dá um atendimento, a gente dá uma orientação, a gente também tenta tranquilizar, né, esse pai, essa mãe, mas é mais isso. Na classe média eu percebo muito o abandono, não abandono, a consequência desse abandono afetivo, né? Eu acho que essas famílias elas vão ter que repensar, né? Porque ninguém está viajando na Europa, aquela viagem de família que o pai está lá tomando drink lá na Europa e o garoto está com os amiguinhos rodando, não é isso, sabe? Ou com outro amigo, não é isso. Eles estão realmente tendo que se reinventar. E estão tendo a oportunidade de se reconhecerem como família mesmo. Tá? Sem preguiça de família, papai, mamãe, titia, mas de núcleo familiar, de núcleo de construção. Né? E eu acho que vai ser uma lição boa, e eu acho que vai ficar essa pandemia. Agora vamos lá. Eu também sou ativa no pessoal das favelas, né? Então a gente também tem um problema sério. Na favela a gente está muito ligada não à questão do abandono afetivo, porque nós também temos a questão dessa mulher, essa mesma mulher que está na Zona Sul, tomando conta dessa criança durante a semana toda, ela só vai para casa no final de semana, e esse filho dela fica toda semana com outra mulher, porque ela tem que trabalhar tomando conta do filho da outra para alguém cuidar, né? Então, a mulher ela sempre vai sobrar para ela. Essa questão do patriarcado vai sempre sobrar para a mulher. Mas o que eu percebo muito é muita ansiedade pela questão mesmo dos serviços básicos, né? De como que ficou evidenciado com a pandemia dentro das famílias essa diferença social, esse abismo econômico, porque eu sou cria de favela, então a gente que é cria de favela ou a gente que atua ativamente dentro das periferias, a gente consegue perceber isso muito bem. Mas a gente tem dois Brasis, a gente tem um Brasil hipócrita que acha que todo mundo tem internet, que educação à distância, pô, todo adolescente, qual adolescente que não tem um celular, sabe? Qual criança que não tem um celular? Muitas crianças não têm celular. Tablet, né? Que criança não tem um tablet? Sabe? Qual criança que não tem um tablet? Ok. E aí, o plano? Normalmente é aquele plano que você bota, sei lá, 10 conto por semana. Às vezes essa mãe que trabalha, que está ausente do filho,
Que eu não falo que é abandono, porque quando eu falo abandono afetivo, eu falo pela questão de você compensar com tudo e você, de repente, pode ter aquele tempo de ter com aquela criança e você não tem, porque tua prioridade é outra. Não estou falando que é menos ou mais importante, mas tua prioridade é teus negócios, é tua carreira e que esse garoto siga isso. Já no outro parte, é sobrevivência mesmo, é uma desigualdade social, uma desigualdade econômica, e aí a galera tem que sair e trabalhar e voltar no final de semana para ficar com o filho. Mas aquele filho, ele tem a referência dela como mãe, né? Ele não se sente abandonado. Mas como também a gente vai falar agora no meio de uma pandemia, com uma criança morando num quarto-sala com 7 pessoas, tendo que se reinventar, e como que a gente vai fazer agora? Né? A escola mandou o Rio de Janeiro, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, nós tivemos agora, pelo menos eu vou falar das crianças do fundamental, não vou falar do estadual, mas eles ficaram de repassar. A semana passada eu atendi algumas mães que não estavam conseguindo imprimir o material. Primeiro porque a gente está com esse problema aí que esse emergencial não sai, as pessoas estão sendo mandadas embora, a informalidade não está podendo trabalhar, e as mães não estão conseguindo imprimir esse material. A prefeitura ela não fez um plano para estar dando um suporte. Simplesmente eles acham que todo mundo tem internet. Todo mundo tem celular e todo mundo tem tablet. E aí já veio essa primeira dificuldade. As crianças estão sem atividade nenhuma escolares. O local é muito pequeno, não tem muito espaço. A gente tem um presidente que vive falando que o isolamento social é frescura, que todo mundo tem que se contaminar. Infelizmente, diferente daqui da Zona Sul, pelo menos dos prédios, nas comunidades, eu estou vendo que as pessoas estão aderindo a essa ideia. Infelizmente, a curva está aumentando, eles vão sentir na pele. A gente já começou a ver que as pessoas pretas, periféricas, aumentou o número, né? Por causa desse não isolamento, e essas crianças estão na rua. Essas crianças estão jogando bola, essas crianças estão dentro de casa. Eu senti isso também. Eu fui dar um passeio. Passeio não, eu tive que ir no banco, eu acho. Passeio. Eu tive que ir no banco e eu passei na rua, as crianças tudo soltando pipa, jogando bola. Porque não tem um planejamento. Férias, não, clima de férias. Não teve um plano. Não que deveria ter, né? Porque eu acho que o Covid ele chega em qualquer lugar. A gente vê a experiência da Europa e a gente vê que ninguém se esquematizou, ninguém teve tempo hábil para isso. Né? Apesar que eu acho que a gente deixou muito a desejar, não pelo Covid, a gente deixou a desejar desde quando o Brasil é Brasil. Só evidenciou o que a gente já sabia, porque quem vive na periferia, a gente sabe que leito de UTI é coisa rara. Sabe? A gente cansa de perder companheiros, familiares, amigos na maca. Então, falar para mim que as pessoas estão morrendo na maca, infelizmente, sempre aconteceu isso na periferia, só que agora está evidenciado. Agora também está chegando na classe média também, né? Não, quando chega na classe média a gente discute a questão, entendeu? Mas é sempre, eu, assim, com todo o carinho que eu tenho pelo ser humano, mas essa desigualdade no Brasil é uma coisa louca, sabe? Meritocracia não existe, sabe? Não existe isso. E a gente tem que brigar para isso. A gente que é preto, a gente que construiu na periferia, a gente tem que brigar com isso. E levantar o nome da favela mesmo. E tá falando porque se a gente utilizar o discurso burguês, a gente já perdeu. Né? Lona, bate na lona e acabou. Agora, a questão toda dessas crianças, desse clima de férias, é por causa disso. Mas o que está acontecendo? Por outro lado, a gente também tem um número de violência, né? Porque a gente tem uma tensão muito grande e a gente tem esses espaços que são confinamentos, espaços de que você tem que ficar confinado
insalubres até, nós temos pessoas que não têm água, né? Nós temos pessoas que não têm água. Hoje a gente está fazendo algumas campanhas, a gente ativa a Defensoria Pública, a gente, junto com os companheiros ativistas, a gente move ações para obrigar o Estado a fornecer água, entendeu? Que a gente tem que fazer isso, é o mínimo que a gente pode fazer, e essa criança está vulnerável. Agora, o que eu sempre sinalizo, e vou sinalizar, é que seja criança classe média, seja criança rica, seja criança pobre, ela vai ser sempre a maior vítima de qualquer problema que tiver social. Então, o adulto, e aí, adulto, eu falo adulto, principalmente a família, nessa hora de tensão, ela até em nome de uma falsa proteção, ela acaba ficando tão tensa que ela não consegue dar o retorno de como proteger essa criança, de como fazer. Né? Então, eu tenho a impressão que aqui no Brasil tem hora as pessoas nascem. As pessoas pretas, pobres, nascem, elas vão nascendo, mas não tem. E é o que a gente vê, o descarte de pessoas, né? E aí, quando você vê criança, o descarte de criança é muito grande aqui. Então, me preocupa muito essa não valorização desse ser em desenvolvimento, né? Nós fomos criança, hein? Nós fomos crianças, sabe? E depende tudo de como você é nessa infância. Mas é isso. Patrícia, eu acho que várias questões passam no seu atendimento. Assim, acho que questão de raça, de gênero, de classe, passa. Acho que se a gente ficar conversando por cada ponto desse, acho que a gente fica o dia todo aqui falando sobre as mazelas desse período. Só que eu queria saber de você o seguinte: uma questão que está sendo muito colocada pelo Bolsonaro e pela Record é que a gente tem que acabar com a quarentena porque a violência doméstica aumentou. Então vamos acabar com a quarentena porque as mulheres estão apanhando em casa. Que não ataca, obviamente, o pilar disso, que é o machismo estrutural, né? Não é a quarentena que está fazendo isso, é o machismo que faz isso. Então, eu quero perguntar, a partir da sua convivência, dessas famílias que estão enclausuradas agora, aumentou mesmo o número de violência doméstica, e como você avalia esse cenário? Olha, então, a gente está tratando esse tema com alguns outros grupos, inclusive o grupo de mulheres, né? Eu estou fazendo alguns atendimentos, sim, dessa questão de algumas mulheres procurarem um conselho tutelar, porque não só elas estão sendo agredidas, mas os filhos também. Né? Esse patriarcado, ele não respeita a mulher, mas ele também não respeita os filhos. E a questão do isolamento, como eu sempre falei, para mim é cortina de fumaça. Né? A gente não vai falar da violência contra a mulher por causa do Covid, ela sempre existiu. Mas o que eu acho agora, na minha opinião pessoal, é a questão de como esse patriarcado, essa estrutura não consegue se colocar no momento que está todo mundo, que o vírus ele não vai preferencialmente atacar homem ou mulher, né? Ele não se vê nesse momento de sobrevivência mesmo dessa proteção desse núcleo, né? Porque tem algumas situações de tensas que você acaba tendo que ter essa reflexão. É como eu falei para você, o abandono afetivo, a gente está conseguindo refletir isso com as famílias, mas a gente não está conseguindo trazer essa reflexão ainda da violência doméstica. Né? É uma coisa tão natural, tão enraizada dentro da nossa cultura, que os homens eles não conseguem ver que agora é o momento da autoproteção deles também e desse cuidado desse núcleo.
né? E é muito complicado, porque quando você fala de Bolsonaro, eu lembro, a primeira semana de confinamento, eu faço um trabalho na Vila do Vintém, né? Então, na primeira semana de confinamento, eu até percebi uma preocupação. Quando teve o decreto do Crivella, do Witzel, eu percebi uma preocupação da comunidade. E aí eu fiquei assim, fui na comunidade para dar uma orientação para o pessoal, para os grupos, e eu percebi, quando teve o pronunciamento do Bolsonaro, o primeiro pronunciamento que ele fez, que foi aquela questão de ir no ato, de apertar a mão do pessoal, acho que foi ali que ele começa a desdenhar ali, acho que foi porque ele já fez tanta coisa que às vezes a gente, cronologicamente, se perde. Eu percebi que no dia seguinte, eu comecei a ver os homens na rua. Os homens na rua. As mulheres e as crianças ainda com aquela questão do cuidado, porque a mulher, ela cuida, né? Ela é cuidadora por natureza, que não deveria ser só ela. Mas ela é cuidadora. E os homens, eles começaram a desdenhar e meio duvidar do que realmente estava acontecendo, né? E esse núcleo tanto do Bolsonaro e da Record, que eles falam isso, que a violência, que tem que acabar com isso, lógico que o isolamento tem que continuar. Eu acho que a gente tem que dar apoio, sim, apoio a essas pessoas, apoio. Essa é a questão desse auxílio, que é uma coisa horrível. As pessoas todo dia você levanta de manhã, se você ligar a TV, é aquela fila enorme, com milhões de pessoas. É um auxílio que é um direito, né? É um direito, não é um favor que o governo, é um direito, inclusive um direito que a gente conquistou com muita luta, porque a colaboração que ele queria dar era de R$ 200, né? Como se R$ 200 desse para alguma coisa. Se comprar champanhe e caviar, não. Entendeu? O mínimo. O cara saber que ele vai ter o feijão, o arroz, a água potável, o mínimo que ele vai ter para a família dele. Porque o cara, ele tem... Isso a gente vê nos outros países, né? Quando você vai na Inglaterra, onde que o governo está pagando 80% do salário dos trabalhadores, olha, eu não vou falar para você que a Europa é menos capitalista do que o Brasil. O capitalismo é mundial. Mas quando a gente fala de governabilidade e de respeito, e aí quando eu falo respeito à população, eu falo um respeito lá de trás, que não é do Covid, a gente nunca foi respeitado. O operário aqui nunca foi respeitado. E aí as pessoas estão enlouquecendo. A gente tenta, enquanto a gente é mediador, enquanto é ativista, a gente está tentando, a gente está fazendo hoje, tem uma coisa boa também que a gente vê, são as redes solidárias, né? Então, assim, os grupos aumentaram muito, então a gente vê, nós mesmos estamos fazendo algumas campanhas, eu em particular. Então, assim, a gente vê uma rede de solidariedade muito grande, porque é a única coisa que a gente pode falar assim que as pessoas estão segurando. E aí eu questiono, daqui a 2 semanas a gente vai tá previsto da gente estar no pico da pandemia, né? Onde que a gente vai... Já estamos, na verdade, mas 2 semanas está previsto. Quer dizer, provavelmente a tendência é esses grupos solidários que estão fazendo essas campanhas também diminuir. Não diminuir porque não querem, diminuir porque realmente não vão poder. Hoje eu estou com 3 lideranças que estavam fazendo a campanha, que estão de quarentena, porque estavam distribuindo alimento. Então, assim, as pessoas também vão adoecer. E quando chegar esse pico, por mais que a gente esteja de máscara, por mais que a gente vai fazer esse atendimento, então a gente vai ter esse contágio. Isso é fato, isso já tá previsto, né? E como que a gente vai fazer? Então, assim, me preocupa muito. Mas, assim, eu acho também que a gente, enquanto povo mesmo, eu acho que a gente consegue... O brasileiro, ele tem uma capacidade incrível de se reinventar
E a gente já viveu tanta mazela, tanta miséria, a gente vive tanto na lama, porque para a gente é dado tão pouco, né? Que eu acho que a gente, quem sair dessa, a gente consegue, a gente vai conseguir sair, mas assim, dando muita esperança, conversando, falando, trazendo informação, prevenção, trazendo essas pessoas que estão sem perspectiva nenhuma de cobrança. Por exemplo, hoje a gente já está utilizando a nossas redes para estar divulgando algumas políticas públicas, porque é hora agora da população também se unir, né? Tanto beneficiário quanto a gente ativista. Acho que o momento está fértil para a esquerda. Eu acho que se a gente consegue entender essa linguagem, que o momento está fértil, né? Porque a gente está sofrendo a mesma mazela que essa galera, a gente está todo mundo no mesmo momento, né? E essa galera ela tá aberta, ela não está satisfeita. Eu sei que tem muita gente ouvindo o Bolsonaro e tal, mas se você for conversar um a um, fora de internet, se você conversa pro cara, ele te dá a análise exatamente o que está acontecendo, porque ele sabe o que está acontecendo. Entendeu? E como que a gente pode fazer? Como que a gente pode mudar? Né? Eu te falo isso pela questão, vou repetir, da água. Quando começou a pandemia, nós ligamos, um amigo meu, conselheiro também, me ligou e falou: Patrícia, aqui tem um Morro Madureira, não tem água, que não tem encanamento. Aí eu falei: porra, vamos ver se a gente consegue agitar e pegar uns 2 carros-pipa, né? Aí depois eu falei: gente, que prepotência, a gente vai pegar 2 carros-pipas, tem mais de 300 moradores, a gente vai pegar o quê? Vamos abastecer 500 litros para cada casa. E aí depois a gente vai ter que pegar mais carro-pipa. Não vai ter carro-pipa, não vai ter campanha. Falei, aí conversando com os parceiros, eu falei: o que a gente pode fazer? Não, peraí, a gente tem a SEDAI. Entendeu? Aí chamamos o pessoal, olha só, a gente tem que fazer esse mapeamento, chamamos as lideranças chamaram os liderados, que são as pessoas dos territórios. Fizemos um movimento, trabalhando pra caramba, mas aí as pessoas também elas têm que começar a ser protagonistas do que elas estão fazendo. Eu sei que às vezes a gente olha o, o povo, o povo, principalmente o povo das periferias, e a gente acha que aquele povo ali é uma grande sacada que a direita faz. Ela não valoriza a força que aquele povo tem, né? Então, é normal chegar com a dentadura, é normal chegar com saco de cimento, com churrasco, com a bola de futebol do time na época de campanha. Só que o momento agora é que ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer que ninguém morra. Então, esse cara agora, a gente tem que chegar, sabe? Eu acho que a esquerda tem que começar. Eu acho que já chegou, sabe? Eu acho que já chegou. Eu acho que, como eu falei para você, do charlatanismo, nós tivemos dentro desses territórios uma direita cruel, que só estruturou o seu próprio clã. Nós temos clãs políticos, nós temos quintas gerações de políticos, que eles se firmam nas periferias. Né? Quando sai algum de lá, é difícil sair. Né? Quando sai, às vezes o cara já sai já com apoio desse daqui, mas eles não abrem, o plano deles é muito fechado. Por outro lado, a gente tem, e aí eu falo seguramente, porque eu sou cristã e posso falar isso, a gente tem os mercenários da fé, né? Onde que você tem que dar tudo, o cara não tem nada. Então, assim, o que a gente vê, Augusto, é um menosprezo pela capacidade dessas pessoas. E eu sei, eu acho que você sabe, quem vive, quem trabalha, quem é daí, sabe o potencial que essa galera tem. E eu acho que o pior inimigo de Bolsonaro é o Bolsonaro mesmo. Entendeu? Ele foi eleito democraticamente, fake news pra cacete, mas o cara, ele é o pior inimigo dele mesmo.
É ele que dá ele que fala contra o povo, né? E ele está perdendo apoio. Né? E Pátia, aí é isso. a galera sempre fala que a esquerda abandonou territórios, que é verdade também, né? Mas eu também falo, não, peraí, você conhece o Emancipa? E aí que é o que a gente constrói, né? Você, a gente constrói Emancipa, você é coordenadora aí do polo de Padre Miguel. Eu queria saber a sua opinião, qual a importância do Emancipa nesses territórios, e falar um pouquinho sobre Emancipa também. A gente vai ter um bate-papo sobre Emancipa, já conversei com o Juliano para a gente fazer um sobre Emancipa, mas já encaminhando para a reta final, já que a gente começou a falar da importância desses movimentos, que o povo é protagonista, né? Falei, então vamos falar sobre Emancipa, que é importante. O Emancipa, né? Então, eu faço parte do Emancipa desde 2016. O Emancipa, a gente depois vai fazer um programa melhor, coordeno o Padre Miguel, eu sou uma das coordenadoras, e nós somos uma rede de cursos, né? Não só cursos preparatórios para o Enem, mas também hoje a gente atua também dentro do DEGASE, na socioeducação, e também atua nas periferias com várias frentes, né? E em Padre Miguel, o Emancipa, eu sou colaboradora e sou realmente fiel escudeira do Emancipa, porque no Emancipa a gente vê o potencial desse adolescente ou desse jovem. A gente fala jovem, né, porque a gente tem alunos até de 70 anos. Mas são jovens também. São jovens, né? E eles estão com a gente, aguerridos. E a gente não, e aí é bacana, é bom até falar isso, que quando a gente fala da questão dos mercenários da fé, de algumas pautas que eles acham que demonizam a gente, não, a gente tem todos os tipos de alunos, nós temos alunos do território. E a gente no Emancipa, a gente começa a trabalhar a partir do território, a valorização desse ser dentro do território. Então, é uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro. Onde esse garoto, ele constrói. Olha, eu confesso que não é fácil. Nós já tivemos turmas que eu já vi, eles estudam muito, né? Mas nós temos muito êxito. Né? Então, o nosso índice de adolescentes que ingressam na universidade pública, e às vezes na privada, e às vezes também nem ingressam, né? Porque o sistema está imposto, essa questão da meritocracia, da disputa, se todo mundo, o direito à universidade pública é um direito universal, mas se todo mundo for, não vai ter vaga. Então não vai ter. Se todo mundo ficar doente agora, não vai ter. Não vai ter vaga no hospital. A escola é a mesma coisa, o governo não vai dar isso tudo. Mas o Emancipa trabalha, pelo menos, com o cara saber quem ele é, sabe? Ele saber o potencial que ele tem, a construção, o que ele faz. Então, assim, é um movimento muito bonito e muito importante, porque não é que ele chega para a gente normalmente para o pré-vestibular. Ele já tem um sonho, né? E quando você trabalha com o sonho das pessoas, você tem uma responsabilidade muito grande, porque diferente de outros públicos, o adolescente, o jovem, o adulto, do Emancipa, ele vem com planejamento de vida. Só que, às vezes, ele vem com planejamento tecnocrata, sabe? Burguês, porque ainda, nos territórios periféricos, eles ainda almejam a educação como se fosse ascensão social e econômica. E aí, quando você chega e você bota para aquele ser que a ascensão da educação, na verdade, é para o teu crescimento e para o coletivo, para a formação desse coletivo, que o que você vai adquirir materialmente ou economicamente, com aquele conhecimento que você vai ter na universidade, na verdade, é ínfimo em relação ao que você vai construir para uma sociedade desigual que a gente vive, né? Então, a gente dá muita importância a isso, a formação desse ser. E aí ele seja de onde ele for, né? Mas sabendo que a gente vai provocar. A gente vai ter que provocar esse aluno
para ele sair desse ponto comum que a sociedade brasileira colocou a periferia e a favela. Né? Que a gente não é capaz de construir nada, ou melhor, a gente constrói, a gente só não usufrui, mas a gente constrói contra o operário, sabe? A gente não participa, né? Hoje a gente tem uma mudança de paradigma ainda, mas ainda a gente ainda tem cursos, a gente ainda tem especializações que a gente não encontra pessoas da classe pobre, da classe periférica. Ou então, quando consegue, olha, ela é maravilhosa, tipo essa menina agora do Big Brother, né? Maravilhosa, ela ganhou, ela é médica. Eu me orgulho muito pela trajetória, me orgulho muito. Sabe quantas médicas tem periféricas? Porque a estrutura é muito cruel, sabe? O cara tem que parar de trabalhar, de estudar com 13, 14 anos, porque ele tem que ajudar a mãe, porque o pai foi embora e deixou a mãe com 5 filhos, sabe? E as pessoas adoecem. Então, o cara não é que ele deixa de estudar porque ele quer, não. O cara tem sonho, o cara tem desejo, o cara quer. Só que o cara tem que optar, ou ele vive, ou ele ajuda a mãe, ou sabe? A menina, ela tem que parar de estudar porque ela tem que cuidar dos irmãos para a mãe trabalhar. Então, quando a gente chega com a Emancipa, com essa proposta que você é capaz, você pode fazer, e estamos juntos, e a gente está na dificuldade, porque a gente está no território, a gente não só está no território, como quem constrói são pessoas do território. Os alunos do Emancipa, eles entram como alunos, mas eles são os nossos parceiros principais. A grande verdade é que o Emancipa, hoje, de 2016 para cá, hoje eu percebo uma atuação de ex-alunos na coordenação do Emancipa que a gente não tinha. Uhum. Então, o foi muito isso, né? Então é um movimento que a gente prepara companheiros, mas não por uma luta ideológica, por ideologia, mas é por uma luta dele, do reconhecimento. Por que eu sou negro? Por que eu vivo aqui? Por que eu não tenho oportunidade? Por que eu tenho que me conformar com esse cara que não tem o nome na minha certidão? Sabe? Por que existe isso? Sabe? Por que eu tenho mulheres de 60 anos envelhecidas, tristes, sozinhas, doentes, né? E aí você olha para o lado e você olha logo, porque o Rio de Janeiro tem, eu vou falar do Rio, ele tem essa aproximação muito grande da periferia, do morro com asfalto, né? E aí deixa muito cara a cara, sabe? O cara tá andando ali na orla, tirando uma onda, o outro tá andando também, mas o outro tá com fome. Então, assim, a gente tem essas duas configurações. Então, o Emancipa, eu acho que ele... Acho não. A importância do movimento é isso. O porquê. Os porquês. Porque quando a gente consegue entender, ao menos a metade, de tudo que faz a gente viver essas mazelas, né? Eu acho que a gente consegue, pelo menos, pensar numa estratégia. Porque ou vai vir por nós... Eu falo por nós, movimento organizado, ou não vão vir. Por quê? A direita ela teve a oportunidade dela, e o que ela fez muito bem feito foi a solidificação dos clãs. Entendeu? Os clãs funcionaram. E os herdeiros. Então, eu acho que o Emancipa deixa essa herança, deixa esse legado. Sem dúvida, Paty. Paty, muito, muito obrigado por ter participado da conversa. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado e eu não perguntei? Não, eu acho que eu estou contemplada, eu só queria estar chamando a atenção do povo que nós estamos fazendo uma campanha do Emancipa, né? Nós já fizemos a primeira fase, onde que nós contemplamos 600 famílias nos territórios de Belfor Roxo, São Gonçalo, Zona Oeste, Jacarepaguá e Padre Miguel, Morro dos Macacos, e também Degase. E também a gente está dando uma força com o pessoal do Degase. E essa campanha, ela continua, né? Tá aqui o endereço. A conta. A camisa tá aqui também, ó. Vem até com a camisa da Emancipa também.
E aí vocês depositem, a gente já está indo para a segunda fase. Essa semana a gente já está Padre Miguel, Zona Oeste, porque nós viemos da enchente, que Realengo, nessa enchente, sofreu. Emancipa na aula inaugural, nós conseguimos doar para a aula inaugural os donativos que arrecadamos. E agora, nessa segunda fase de doação, a gente vai contemplar essas famílias que ainda continuam muito precarizadas, que elas não tiveram tempo de estruturar, entendeu? E já estavam sem trabalho, já estavam sem casa, já tinham perdido tudo. E 2 semanas depois vem a quarentena. Então, assim, está muito complicado. Então, a gente está entrando na segunda fase, a campanha está todo vapor. Eu espero contar com a contribuição de vocês todos aí. E outra coisa também que eu queria botar aqui é a questão da subnotificação, né? Eu acho que a gente ir para a janela, bater palma para o profissional de saúde é muito válido, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho nessas subnotificações, porque a descrença do povo está vindo muito daí. Nós tivemos pessoas que estão morrendo e eles estão dando justificativas que não são, e o povo está acreditando nisso. Eu tive um companheiro que veio a óbito no sábado, e no domingo eu conversando com outros companheiros, aí parece que a culpa era dele porque ele tinha diabetes e não se cuidava. Mas ele morreu de pneumonia, entendeu? Então, assim, essa subnotificação está mascarando. Esses frigoríficos não são de bobeira, que eles estão colocando ao lado do hospital, não são de bobeira. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus. Quem tiver contato com aquele vereador que votou, com aquele deputado federal, com aquele deputado estadual, cobrem dele, meu irmão. É a hora agora, entendeu? É a hora agora. A gente vai, tá suspenso, mas a gente vai entrar eles já estão correndo pelo ano eleitoral. A gente está vendo na questão da presidência, a gente está vendo, isso está bem claro. E eu acho que a galera tem que ficar esperta. E agora é hora de cobrar. E também é hora também de varrer o lixo, meu irmão. Quem não chegar junto agora, tá fora da parada. Faz igual aconteceu no conselho. Limpa a parada e vamos botar gente nova para renovar. Só assim a gente vai conseguir. É isso, Entendeu? É Paty. isso. Paty, muito obrigado, tá? Muito obrigada também. Beijão.